Bom dia, eu sou Marcelo Mesquita, um dos 4 gestores do fundo e um dos fundadores da Leblon Equities. A gente vai falar hoje aqui um pouco do quarto TRI, da performance no ano. Então, dando um resumo rápido sobre a Leblon Equities para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, nós somos uma gestora especialista em ações, esse é o nosso foco. Hoje somos 16 pessoas, sendo 5 sócios, 4 são os gestores do fundo. Esses 4 gestores todos têm mais de 25 anos de experiência no mercado de ações no Brasil. A gente tem um alinhamento de interesse grande com os nossos investidores, no mínimo 50% da riqueza individual de todos os sócios funcionários da Leblon tem que estar investido no fundo da Leblon. A gente tem uma filosofia bottom-up, quer dizer, de análise das empresas, muito mais do que do ambiente macroeconômico. A gente tem uma atitude de participar das empresas onde a gente investe. Hoje a gente tem basicamente o Leblon Ações, né, um fundo master. Esse fundo ele pode ser acessado por vários veículos onde os investidores podem entrar nele. Tem o FICFIA, que existe há mais de 10 anos para investidores qualificados, o Leblon Ações 2 para investidores institucionais e pessoas físicas, e a gente tem 3 fundos de previdência, um que é o Leblon Icatu, que é 49% em renda variável, ele existe também há mais de 10 anos. Tem o Leblon 70 com a XP, que é 70% de renda variável, o Leblon 100, que é 100% em renda variável com a XP também. E o nosso histórico de performance nesses 10 anos e pouco foi um retorno de 17,2% ao ano, num período em que o Ibovespa rendeu 7,8% ao ano, e o CDI 9,9% ao ano. E a gente conseguiu isso com uma volatilidade de 17,7% ao ano contra 25,8% do Ibovespa. Então, indo mais aí para o curto prazo, quer dizer, nesse trimestre foi um bom trimestre para o fundo rendeu 13,7%, num período que o Ibovespa rendeu 10,4%. E com isso, no ano, a performance do fundo fechou em 40,5% contra 31,6% para o Ibovespa. O Leblon Ações 2, para os institucionais e para as pessoas físicas, ele rendeu 14,5% no trimestre, num período também de 10,4% do Ibovespa. No ano, ele fechou em 42,9%. Né? Esse foi um trimestre também onde tem entrado bastante dinheiro no fundo. A gente captou liquidamente 528 milhões de reais nesse trimestre. Aqui nessa página 8, tem esse resumo aí, tem a performance anualizada aqui do fundo em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos e nos últimos 10 anos. Nesses períodos todos, nessas janelas, a gente tem muito orgulho de estar aí no primeiro quartil de performance da indústria contra os nossos concorrentes. Aqui também o gráfico da performance na página 9 do Leblon 2. E na página 10, a performance do Leblon Previdência. Os destaques nesse quarto trimestre de performance foram basicamente Gerdau, Mills, Unidas, Light, Petrobras, e a ação que deu performance negativa no trimestre foi só a BR Foods, e o custo de ter comprado um pouco de seguro para o fundo aí, as puts de Ibovespa. A performance no trimestre mais forte aí foi da Gerdau, que deu uma atribuição de 2,1% para o fundo. Né? A Gerdau basicamente
foi muito ajudada por esse sentimento generalizado no Brasil de melhoria do ambiente macroeconômico, com essa melhoria do PIB, do crescimento econômico, da construção civil mais especificamente. Ela anunciou um aumento de preço do aço de 12%, que vai ser implementada a partir agora desse ano de 2020, e em contato com a empresa e o management tem dito ao mercado que esse aumento está pegando, quer dizer, ele está funcionando, os clientes estão aceitando e a coisa deve estar acontecendo. Então, isso é muito positivo. Aumento de preço do produto para Gerdau é na veia do lucro. Além disso, a utilização de capacidade da empresa com o PIB melhorando aumenta e, com isso, a lucratividade do negócio melhora. Então, é um caso que está aí acontecendo de forma positiva, que a gente vinha esperando quando comprou o papel. Outra empresa também similar, a Mills, que deu uma performance de 1,4%, ela também é uma grande beneficiária aí do ambiente macroeconômico mais positivo e está diminuindo a ociosidade dos equipamentos que ela aluga e, com isso, a lucratividade está aumentando bastante também. Um terceiro papel que teve uma boa performance foi Unidas, né? Unidas, 1,1% do fundo. A Unidas, nesse trimestre, ela teve uma operação de mercado de capitais onde ela se capitalizou, onde ela colocou dinheiro novo na empresa, quase 800 milhões de reais. Com isso, desalavancou, pagou dívida, reduziu dívida. Com isso, também aumentou o float, aumentou a liquidez das ações, é uma small cap, então isso é muito importante. E com isso a ação performou bem e o caso foi na direção positiva. Um outro caso foi Light. Light também, nesse trimestre, ela teve pela primeira vez aí um evento grande com os investidores, onde o novo management pôde falar e se apresentar ao mercado pela primeira vez. Esse evento, pelo visto, ele teve um impacto positivo, as pessoas estão gostando do que estão ouvindo do novo management, estão gostando do novo management, né? Os gestores novos da empresa anunciaram que vão atacar muito as perdas e vão também atacar muitos custos, e o mercado gostou disso. Além disso, teve uma notícia interessante sobre o PIS/COFINS, que era uma disputa que a empresa tinha, e ela, com isso, vai se beneficiar em mais ou menos uns 2 bilhões de reais. Isso também ajudou bastante o caso. E, por fim, os 5 top performers, teve Petrobras também no trimestre, com uma performance de 1% no fundo. A Petrobras, nesse trimestre, ela teve basicamente de positivo aumento do preço do petróleo no mercado internacional, que ajuda a empresa, que é uma produtora de petróleo. Teve também uma solução, finalmente, depois de muitos anos, teve a solução da questão da cessão onerosa, né, que ela conseguiu assinar esse contrato aditivo com a União, que basicamente resolveu um imbróglio que se arrastava há muitos anos, e esse contrato foi muito positivo, porque resolveu uma série de dúvidas que haviam sobre conteúdo local, sobre as áreas que, de fato, ela tinha, os custos que ela incorreu ao longo dos anos nessas áreas e tudo mais, e ela conseguiu se associar a investidores chineses e comprou essa área muito promissora, muito interessante, com um risco muito baixo, um custo muito baixo de produção, onde ela já está operando, e essa área é basicamente o futuro da empresa nos próximos 10, 20 anos, é onde a empresa vai focar e vai tirar o grosso da produção dela. Isso permite também que ela venda outras áreas não tão interessantes, onde os custos são maiores, e com isso essa reorganização do portfólio de ativos da Petrobras vai permitir que ela tenha custo mais baixo no futuro e, consequentemente, um lucro bem mais alto. Então, também foi um trimestre muito positivo para a Petrobras. A BR Foods
foi um caso aí no trimestre negativo. Basicamente, tem muita notícia desencontrada ainda sobre a questão da gripe aviária na Ásia e tal. A ação já tinha subido bastante ao longo do ano, deu uma parada. A gente não acha que tem nada específico que tenha justificado no trimestre essa queda, uma queda aí técnica, às vezes mais vendedores de compradores, a ação cai, a gente não vê nenhuma grande mudança de fundamento na história que justifique essa pequena queda, né? Foi o único papel da carteira que teve um impacto negativo aí no trimestre. E as puts de Ibovespa, quer dizer, a gente de vez em quando compra um pouco, quando a volatilidade implícita está baixa, a gente acha interessante proteger um pouco a carteira, como a Bolsa subiu no trimestre, esse seguro custou para a carteira, né, 0,6% no trimestre. Em 2019, como um todo, e aí não só falando do trimestre, a gente teve aí o grande papel positivo do fundo foi B3, contribuindo aí com 3,9% da performance, depois Natura 3,4%, Mills 3,4%, Santos Brasil 2,6% e Petrobras 2,3%. E, de novo, o único papel, digamos assim, que nos custou algo da performance foi o seguro que a gente comprou aí de put do Ibovespa, que teve menos 1,1% no ano. O Bruno Pereira, que é outro gestor do fundo, vai falar em seguida, daqui a pouco, sobre o caso da B3, onde a gente vai entrar nele mais especificamente em detalhes. No caso da Natura, que teve essa performance aí de 3,4%, foi um ano muito interessante, onde ela comprou a Avon, né? E teve a conclusão dessa compra da Avon, que é transformacional. Teve também muita notícia dos detalhes das sinergias da compra da Body Shop, a implementação da compra da Aesop também, que tem crescido bastante, né? No mercado local, a performance das revendedoras tem melhorado, a produtividade com as ferramentas digitais que ela tem disponibilizado. Então, em resumo, é uma empresa que está entregando a estratégia de longo prazo muito interessante que ela definiu no passado, e continuando nesse caminho, o mercado está gostando disso. Mills, a gente já falou um pouco, essa questão do ambiente macroeconômico e da melhoria das obras de infraestrutura lentamente, mas já na direção correta, a construção civil. Santos Brasil também um aumento significativo da utilização de capacidade do porto, que melhora bastante os resultados, e Petrobras a gente já comentou. Nesse trimestre, a gente colocou 3 casos novos aí no fundo, a Azul com 2,1%, a Log com 1,1% e a Lopes com 1,8%. A Azul, acho que vocês conhecem, empresa aérea. A Log é uma empresa de galpões logísticos do grupo dos mesmos donos da MRV, né? E a Lopes é também uma corretora de imóveis, né? E a gente aumentou um pouco a posição em Gerdau, em Unidas, em BR Properties, em BR Malls e na CCR. Hoje, a carteira, na página 14, os top 10 casos aí, a Petrobras com 7%, Gerdau com 6%, Banco do Brasil com 6%, Light com 5%, Unidas com 5%, Suzano com 5%, B3 com 4%, BR Properties com 4%, a BR Foods com 4% e a Natura com 4%. Esses são os 10 principais casos aí. Hoje, se a gente, do ponto de vista de risco, a gente também gosta de analisar por fatores de risco como é que a carteira se comporta. E hoje, basicamente, uns 28% do fundo estão investidos em empresas
meio que dolarizadas, onde as receitas são bastante dolarizadas e, às vezes, a despesa também. Uma outra forma de olhar o fundo, em termos de risco, hoje 14% do fundo está em empresas estatais, onde o driver dos casos está muito ligado à melhoria da governança, né? A gente também tem hoje 53% do fundo em empresas mais alavancadas operacionalmente e financeiramente, quer dizer, empresas que têm uma ociosidade grande ou que têm uma dívida financeira relativamente grande, né? E com isso, qualquer queda da taxa de juros ou de melhoria do ambiente macroeconômico, o impacto na lucratividade é muito grande. E a gente tem hoje 33% do fundo em empresas, digamos assim, de crescimento mais forte no longo prazo, que não tem um preço tão barato como as mais alavancadas, mas tem uma relação risco-retorno muito interessante também, né? São empresas onde o crescimento ele justifica no longo prazo um pouco do preço do PL, por exemplo, um pouco mais alto no curto prazo. Depois, uma outra forma de avaliar também os fatores de risco na página 16, quando a gente tenta juntar as empresas por setores, hoje logística e infraestrutura 23% do fundo, depois vem empresas de commodities, 20% do fundo, empresas de consumo, 14% do fundo, setor financeiro, 12%, setor imobiliário, 12%, varejo, 7%, energia elétrica, 6%, aeroespacial, 5% e educação, 2%. Então, nenhum setor individualmente mais do que aí 20%, 23% do fundo, um fundo bem diversificado. Quando a gente olha também na página 17, ao longo desses 10 anos, você vê que hoje essa quantidade de 20% em commodities, empresas cíclicas de commodities, tem um risco maior, aí mais ou menos 20%, isso era quase zero em 2016, aumentou para uns 30 e poucos por cento, hoje está em 20%. Depois, exposição a estatais também, era quase que nada durante 6, 7 anos, aumentou um pouco, agora diminuiu um pouco. Evolução do caixa, aí, que hoje está em 8%, está nos níveis históricos, um pouquinho mais baixo. E em termos de valor de mercados, mid, small caps, hoje abaixo de 20% do fundo. Quer dizer, a gente está achando grande valor em empresas bem líquidas, o que é muito bom em termos de capacidade do fundo nesse momento. Eu vou passar, então, agora para o Bruno Pereira, que também é um dos gestores do fundo, que vai explicar o caso de B3 um pouco em maior detalhe. Bom dia, então, a todos. Obrigado pela participação mais uma vez. A ideia aqui é usar 4 slides para relembrar um pouco do caso de B3 e falar sobre o nosso investimento e a nossa tese. Aqui na página 19, a gente fala rapidamente, relembra o que é a companhia, né? Eu acho que é importante destacar que a B3 é a única bolsa hoje no Brasil para negociação de ações e derivativos. Ela opera num modelo que é chamado modelo integrado, que ela é responsável também pelas atividades de pós-negociação. Esse modelo é um modelo que oferece barreiras de entrada mais significativas para a empresa, para os competidores, e faz com que ela tenha uma posição que não é impossível de ser replicável, mas é bastante difícil de um competidor montar uma operação completamente igual a que a B3 tem hoje no Brasil. Vale lembrar que em 2017 ela fechou a aquisição da CETIP, que era uma companhia bastante complementar e, na verdade, fez com que ela tivesse ainda uma posição competitiva mais forte, sendo a principal empresa, o player dominante no mercado de renda fixa e derivativo de balcão, né? Em termos de investimento, eu acho que essa posição única no mercado é bastante importante na nossa visão. A base de receitas da companhia é bastante diversificada e eu acho que, essencialmente, o crescimento da receita tem vindo e vai continuar a vir muito desse processo de transformação do mercado de capitais
no Brasil, que acho que vem ocorrendo de maneira bastante significativa. E a dinâmica de resultados do negócio é bastante interessante, porque a gente tem uma operação com bastante escala, né? Ela precisa investir pouco para manter as plataformas de negociação e de operação funcionando, então a dinâmica realmente do negócio é de geração de caixa bastante alta, com margens altas e retorno sobre capital investido bastante significativo, né? Acho que o principal risco hoje é uma mudança do cenário competitivo, com a introdução de outras plataformas de negociação. Acho que vale a pena voltar nesse tópico rapidamente depois, porque a gente teve algumas mudanças aí interessantes acontecendo no final do ano. O gráfico aqui mostra o nosso histórico como investidor da B3, então dá para notar que é um investimento longo, a gente está aí acho que há praticamente 8 anos investido na história, começamos ali com uma posição de aproximadamente 2% do fundo, gradualmente aumentamos essa posição para 7%, ali ainda entre 2015 e 2016. Esse movimento foi importante para a estratégia, que foi exatamente a partir dali que a companhia realmente passou a ter um desempenho mais significativo. Acho que o Brasil começou a sair da crise e essa transformação ficou bastante evidente. Isso reflete bem o que foi a contribuição desse investimento para o fundo, como o Marcelo mostrou em algumas páginas antes. No ano de 2019 também a B3 foi a principal contribuição do fundo. Hoje a nossa posição é mais perto de 5%. Na verdade, vocês devem ter visto uma posição de 4% ali no finalzinho de 2019. A gente, no final do ano, fez uma redução do que era um investimento de aproximadamente 6, 7% para algo próximo a 4%. A ação teve uma correção aí de quase 10% após os eventos ali do final do ano. A gente aumentou um pouquinho novamente para algo próximo a 5%, acreditando que esse movimento era um movimento relativamente exagerado em reação às novidades aí no cenário competitivo. A página 20 fala um pouco sobre a questão da diversificação de receitas. Então, esse gráfico aqui mostra que, apesar acho que a gente reconhecer muito a B3 como um negócio ligado à negociação de ações, todos os produtos listados relacionados à renda variável representam 41%, os produtos derivativos 23% da receita, as duas linhas de negócio mais relevantes que vieram da CETIP somam 24%, está relacionado ao mercado de balcão e soluções de infraestrutura para o mercado de financiamento, e tudo que é relacionado à prestação de serviços, tecnologia e informações representam 12%, né? Acho que vale mencionar que muito do que está acontecendo em termos de mudança, potencial mudança no cenário competitivo, impacta uma parte das receitas que estão aqui no que a gente chama de produtos listados de renda variável, especificamente a mudança que aconteceu no final do ano pega aqui algo como 6, 7% da receita total da companhia, né, em termos do produto que teve já uma mudança de preço anunciada, então não é algo tão significativo, né? Acho que vale essa ideia da diversificação bastante forte da base de receitas. E aqui acho que vale a pena também mencionar que quase todos os negócios aqui estão sendo influenciados por uma dinâmica bastante positiva, né? A gente pensa na melhoria da perspectiva da economia, o maior apetite a risco dos investidores, o aumento do número de emissões. Eu acho que o mercado de IPO está voltando bastante forte. Quando a gente pensa em crescimento de operações de crédito também por parte dos bancos, isso é bastante importante para a companhia em vários dos seus negócios. Na página 21, a gente ilustrou aqui um pouco dessa transformação em alguns negócios. Então, olhando para o mercado de ações, a gente tem aqui a barrinha mostrando o volume negociado médio diário, né? Então, por vários anos, a gente tinha aqui a Bolsa negociando um pouco entre 7 e 8 bilhões de reais por dia. A gente já chegou ali acima de 16 bilhões. O número do quarto TRI, que foi divulgado hoje de manhã, foi um pouco acima de 18 bi, então uma transformação grande num espaço de tempo curto. Obviamente, isso reflete a valorização das empresas, mas a linha aqui também mostra que, na verdade, está acontecendo um aumento do número de negócios, o que é importante para a dinâmica da Bolsa. O mercado de derivativos é uma tendência muito semelhante, né? O número de contratos de derivativos negociados todos os dias aí ficou muito tempo próximo a 3 milhões de contratos, a gente já passou de 4 milhões, o número do quarto TRI foi próximo de 4,3 milhões de contratos por dia. Precificação aqui, a gente quis destacar de maneira interessante essa linha que mostra uma queda, na verdade, de quanto que a Bolsa ganha em cima do volume negociado. Acho que é importante entender essa dinâmica, que de uma certa forma, há vários anos a Bolsa já vem reduzindo o seu preço, ou seja, ela vem dividindo um pouco com os participantes de mercado o seu ganho de escala, então de uma certa forma já é uma preparação para um possível novo ambiente competitivo. Por outro lado, a precificação dos produtos derivativos, né, a receita por contrato, na verdade, tem aumentado
o que reflete, eu acho, uma sofisticação maior dos produtos mais longos, enfim, investidores demandando produtos diferentes por parte da Bolsa, que tem uma precificação um pouco mais favorável. E na pessoa física, esse gráfico aqui mostra o número de contas de custódia, né, mantido por investidores de varejo, vários anos também quase congelado ali na casa de 600 mil investidores, e recentemente a gente já passou da casa de 1,5 milhão, o que é bastante saudável para o negócio no médio e longo prazo. Para concluir aqui, a gente colocou alguns pontos relacionados à nossa visão de valor mesmo, né? Eu acho que vale a pena destacar aqui essa questão da elevada conversão da receita em caixa, volta naquela dinâmica que eu mencionei da margem operacional alta e da necessidade baixa de investimento. Então, nos últimos 12 meses, por exemplo, a Bolsa teve geração de caixa de praticamente 2/3 da sua receita, né? As principais métricas para o nosso cenário base de avaliação, a gente tem os próximos 5 anos da empresa com uma dinâmica muito semelhante em termos de crescimento de receita e de expansão de margem do que foram os 5 anos anteriores. Eu acho que esse cenário tende a se provar relativamente conservador. A gente acredita que, acho que os próximos 5 anos no Brasil tendem a ser melhores do que os últimos 5, mas, de qualquer forma, para manter um pouco aqui da margem de segurança, a gente não trabalha com um cenário que vai muito além do que a gente já conseguiu observar para a companhia. E traduzindo isso em potencial de ganho, a gente ainda enxerga aí algo próximo a 30% de potencial de valorização numa companhia que também vai ser uma razoável pagadora de dividendos. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos esse número de 3, 4% ao ano tende a ser até razoavelmente conservador, na medida que a empresa não tem grandes investimentos a serem feitos e ela está num processo de redução da sua dívida após a aquisição da CETIP. Esses eram os 4 slides da B3. A gente termina agora o call e fica aberto para as perguntas que vocês tiverem. Marcelo está aqui do meu lado também, então a gente está pronto para responder as perguntas. Já estão chegando algumas aqui. Tem uma pergunta aqui sobre Mills. Em relação a Mills, vimos uma valorização grande nos últimos dias, a ação saltou de 7 para mais de 10, e a pergunta é se já existem fundamentos financeiros para essa alta, e também nos perguntam se a gente ainda acha que tem bastante espaço para crescimento. Não sei se o Marcelo quer voltar, mas acho que o Marcelo comentou rapidamente sobre Mills. A gente acha que existem já fundamentos bastante sólidos para essa valorização. Esse é um investimento que a gente tem um histórico muito longo com Mills. Particularmente, a gente voltou a ser um investidor relevante há pouco tempo atrás, no ano passado. A empresa voltou a ser uma ação importante para a gente do fundo, exatamente porque a gente enxergava, a companhia passou por um momento bastante difícil em função da crise que o Brasil viveu, se reestruturou, se reposicionou, fez uma aquisição relevante, e a dinâmica agora de retomada dos investimentos no Brasil, seja de infraestrutura, de construção residencial, é extremamente importante para a empresa. Ela é uma grande prestadora de serviços de engenharia, de aluguel de equipamentos muito ligados a esses mercados, e essa recuperação cíclica do Brasil está se provando já bastante importante para a empresa. Então, acho que já existem fundamentos tanto pelo lado da recuperação de receita, do ganho de margem e da própria desalavancagem que a companhia viveu nos últimos anos, que abriu um espaço muito grande para a valorização do equity da empresa, né? A gente tem uma outra pergunta aqui sobre B3. Já houve uma saída relevante dos investidores estrangeiros da Bolsa. Como a gente avalia isso nas operações e preços da B3? E, adicionalmente, qual a nossa expectativa de retorno desses investidores na Bolsa brasileira? Eu acho que esse processo de saída dos investidores estrangeiros, alguns números que a gente viu recentemente, eu acho até que nem refletiam a figura completa. Eu acredito que uma parte dos recursos dos investidores estrangeiros acabaram investindo em algumas ofertas, em alguns IPOs. Eu acho que alguns números não capturaram totalmente essa dinâmica. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o investidor estrangeiro hoje não tem a mesma presença na Bolsa brasileira que já teve no passado. A gente acredita que a tendência é que essa participação aumente nos próximos anos. Eu acho que está se consolidando o cenário mais favorável para o Brasil. A tendência é que o investidor estrangeiro espere um pouquinho mais para que esse cenário positivo se consolide, as reformas efetivamente passem, a economia se recupere. A gente acredita que seria natural que os investidores estrangeiros voltassem a ter uma participação tão relevante quanto já tiveram no passado. É muito difícil dizer quando, mas
eu acho que pode ser uma dinâmica favorável para a Bolsa nos próximos anos. O impacto até então, eu acho que os investidores locais têm de uma certa forma, ocupado esse espaço, tanto os investidores de varejo quanto os investidores institucionais. Então, a gente vê de maneira positiva que, enfim, a Bolsa tem aumentado o seu volume negociado, tem mantido uma dinâmica bastante favorável, mesmo sem uma entrada bastante relevante do investidor estrangeiro. Tem uma pergunta: qual a perspectiva de vocês para screens? Basicamente positiva. Nossa visão da empresa ainda é muito positiva. Ela continua dona de marcas significativas no Brasil. Ela hoje tem quase 50% de market share no mercado que ela atua, de cama, mesa e banho, que é uma market share significativo. O desenvolvimento dos canais de venda das lojas próprias, franqueados e o e-commerce continua a evoluir de forma significativa. A taxa de crescimento do e-commerce está em níveis muito bons, eles acertaram a mão. E, além disso, o endividamento da empresa, que é muito alto, quase 900 milhões de reais de dívida, com essa queda muito forte da taxa de juros no Brasil, para um nível de 4%, 5% ao ano, vai ter e já está tendo um impacto muito positivo sobre a despesa financeira da empresa e a capacidade de refinanciamento e tudo mais. Então, essa desalavancagem do negócio ela é muito positiva nos próximos anos para a empresa. Acho que é isso. A gente não tem mais perguntas. Continuamos à disposição aí pelos canais aí, por e-mail, como vocês quiserem nos contactar, nosso website, o pessoal está à disposição. Estamos à disposição e daqui a 3 meses voltamos com outro call como esse. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, bom dia.